talvez dessa coisa toda que, né, o uso da tecnologia de informação, como é que isso melhora a questão de dados na empresa, etc. Talvez esse tema dos indicadores de desempenho seja o mais importante dessa história toda. Na verdade, dois temas. Quer dizer, dos indicadores de desempenho, ou seja, a partir do momento que você tem sistemas de gestão, você começa a coletar informação sobre a operação daquele negócio, né, e dali você pode gerar indicadores, entender como o negócio está se comportando. Tá? E a outra questão é, digamos assim, a contribuição dos métodos estatísticos na ideia da gestão da qualidade. Acho que esses dois pontos são, né, na questão da medição da qualidade, tá? E, consequentemente, da gestão. Acho que esses dois pontos são chaves desse. Então, vamos começar a partir dos indicadores de desempenho. Quer dizer, essa é uma contribuição significativa. Quer dizer, você tinha uma tradição que vinha da contabilidade de olhar indicadores financeiros, né, mas também surgem indicadores não financeiros. Tá? Então, assim, os indicadores, né, como eu estava comentando, financeiros já eram, em algum aspecto, utilizados, né, vinham do setor contábil, né, os indicadores, né, não financeiros, não, são uma certa novidade, né, que você passa a poder fazer, né, obter essa informação no momento em que você tem essa, quer dizer, que a empresa passa, né, a estocar e a trabalhar os seus dados internamente. Tá? Esses indicadores, né, quando a gente fala em indicadores, é a ideia de algo objetivo e quantificado, ou seja, um instrumento com o qual você avalia, né, mensura e avalia o desempenho organizacional como um todo ou somente uma parte dele. Né? Essa também é a ideia, né, que está por detrás dessa conversa. Então, não só indicadores do âmbito, vamos dizer assim, geral da organização, que era em algum aspecto, ou do que em algum aspecto os indicadores contábeis mostravam, né, mas indicadores departamentais, indicadores, né, financeiros ou contábeis, que são coisas distintas, indicadores de negócio, né, do desempenho das pessoas, né, de satisfação dos clientes e por aí afora. Tá? E o indicador, a ideia é que ele mostre, né, ele é você tem um conjunto ali desses indicadores, você tem um painel de controle a partir do qual você acompanha, né, se a estratégia definida, a implementação dessa estratégia por meio das ações que estão sendo tomadas, né, se elas estão levando aquela organização, tá, a atingir os seus objetivos, né, definidos lá no planejamento. Tá? E vários aspectos nas empresas são mensuráveis. Quer dizer, a capacidade de aprendizagem, né, a competência das pessoas, treinamento, além dos tradicionais, né, da discussão de estoques, etc. Né, você tem ativos tangíveis e ativos intangíveis, né, e, pelo menos nos últimos 25 anos, essa ideia de mensurar ativos intangíveis vem avançando bastante e isso permite, né, que você consiga ter também mais informações sobre esses ativos, né, intangíveis da organização. Tá? A ideia de você criar indicadores ela, a princípio, né, quando você tem a informação, isso aí é ilimitado, depende da criatividade dos gestores, né, mas você tem que ter muito cuidado com o tipo de indicador que está criado, né, saber exatamente o que ele está medindo, para quem que ele está medindo, né, se se o que ele mede representa, de fato, né, a realidade ou uma parte da realidade, etc. Tá? O pessoal fala que a estatística é a arte né, de dizer, de fazer os números, de torcer os números para fazer eles dizerem o que você quer. Né? Então, assim, a gente tem que ter um certo cuidado com esses indicadores. Tá? O tópico seguinte é exatamente sobre o sistema e medição. Né? Quer dizer, a ideia de você montar um sistema de desempenho
de medição do desempenho, tá? E que aquilo segue, em algum aspecto, uma lógica. Né? Que tipo de indicadores eu vou ter, né? E aí essa figura aqui embaixo, que eu puxei lá do Chiavenato, mostra um pouco isso, né? Quer dizer, indicadores relacionados a clientes, a pessoas, a processos, né? A relação da organização com a sociedade, principalmente, né, dos resultados. Quer dizer, e esses indicadores, eles são desenhados, né, pela liderança da organização no momento em que ela desenha, né, que ela desenvolve a sua estratégia e os planos. Quer dizer, assim como você desenvolve, quando você desenvolve, você tem um objetivo organizacional, você dá uma meta para aquele objetivo, quer dizer, essa meta também, ela tem que ser mensurável, né? Tem que existir um indicador passível de ser construído, né, em que você tenha as informações gerenciais para montar esse indicador e com isso, né, que você consiga fazer esse encadeamento, né, de planejar, executar, né, monitorar e fazer a retroalimentação do processo. O sistema de medição, ele tem que, né, ele tem como vantagens avaliar desempenho e indicações corretivas, apoiar a melhoria do desempenho, né, e manter a convergência de propósitos, né, manter a coerência dos esforços da organização, né, na relação entre as atividades que estão sendo feitas e, né, as estratégias, né, as ações e a estratégia da organização. Tá? E aí a questão é sempre assim, o que medir? Tá? As organizações, elas têm uma tradição, né, de trabalhar com 3 áreas principais. Né? A gente chama de resultado, em geral é financeiro, né? Desempenho, tá? Que aí é mais, digamos, físico, no sentido de quantidade de produtos produzidos, essas coisas, né? E os fatores críticos de sucesso. Quer dizer, entender, né? Às vezes você tem você atua num setor que ele é altamente competitivo e você precisa constantemente, né, fazer inovação. Para você fazer inovação, você tem que investir em pesquisa e desenvolvimento. Então, um fator crítico de sucesso para aquela organização é o nível ou o volume de investimento dela em, né, tecnologia e inovação. Né? Então, você mensura isso também como um indicador. Quando você constrói esse conjunto de indicadores, desenha cada um deles, etc., quer dizer, é extremamente importante que eles passem por esse conjunto aí de perguntas, são 7, né? Por esse conjunto de perguntas para validá-los. Quer dizer, para quem você está medindo, né? É para o acionista, é para um stakeholder, é para o governo, é para a própria organização, é para os... Né? Para que você está medindo, né? Qual o objetivo daquela medição, tá? O que você está medindo, né? Quer dizer, assim, às vezes até você tem um objetivo, mas as informações que você escolhe para criar teu indicador não representam, né, aquele objetivo que você está trabalhando. Né? A questão também, se perguntar, né, quais são as metas, processos críticos e prioridades. Né? Se eu tenho uma linha de produção, né, certamente ali dentro eu tenho processos que são críticos para o andamento de toda a linha. De repente eu não preciso mensurar todas as atividades, todos os processos, né? Mas eu posso mensurar, gerar indicadores dos críticos, né? Para não ter excesso de indicadores, mas ter algo que me... Tem ainda a questão, né, de entender também, quer dizer, quais os parâmetros, os processos da organização, como que você busca informação, né, para gerar esses indicadores. Se você tem um sistema de informação gerencial, né, um ERP, como a gente viu semana passada, um CRM, algo nessa linha. Se a organização já coleta o tipo de informação que você precisa para montar o indicador, e se não coleta, aonde essa informação está. Às vezes você precisa fazer uma mudança num sistema, né, exatamente para incluir
a coleta de mais uma informação que te permita, né, depois gerar o indicador. Tá? E como também que você faz ele funcionar, né? Como é que você implanta esse indicador, né? Se é fácil, se é de uma vez, se é gradativamente, né? O próprio indicador, quer dizer, ele vai dar um resultado, qual é a métrica, né? Qual é a régua com a qual você avalia aquele resultado. Né? Então, por exemplo, a gente vê muito aí, né, essa semana mesmo tá a temporada de balanços aí das empresas. Semana passada, já há 2 semanas teve bancos, essa semana teve uma penca de empresa, saiu de varejo ontem, uma leva aí, né? E sempre tem aquela todas essas empresas, né? Uma leva que saiu, estava olhando hoje aí umas 6 ou 7, todas tiveram lucro, né? Todas, assim, olhando de fora, são empresas conhecidas, parecem boas empresas, né? Como que você avalia, né, mensura se aquele resultado foi bom ou não? Né? A JBS lucrou aí mais de 3 bilhões de reais, né? Os bancos, semana passada, o Itaú, acho que na casa de 5 bilhões de reais no trimestre. Né? Então, assim, como é que você avalia isso? Isso é bom, isso é ruim? Me parece ótimo, né? Mas pode ser que você usando, né? Porque o lucro bruto, o líquido, ele é só uma informação. Quer dizer, você tem que comparar ele com, né, os ativos da empresa, né, para você ter, por exemplo, o retorno, né, sobre capital. Né? Então, por exemplo, os bancos eles vêm operando numa faixa, né, acima de 20% de retorno de capital, principalmente Itaú e Bradesco, né, o Banco do Brasil, o Santander, abaixo, entre 15% e 20%, né, e alguns dos bancos menores, Banrisul, na faixa de 15% sobre retorno do retorno de capital, que é um indicador chamado ROI, né, que a gente avalia as empresas. Quando você olha esses indicadores, quer dizer, aí você percebe que, né, a princípio, a gestão os resultados, né, e a gestão do Itaú e do Bradesco são melhores, né? Quer dizer, o Banco do Brasil carrega muita coisa na carteira de crédito dele que não é, né, que tem a ver com o fato de ser um banco né, de controle do governo. O Santander é um que vem melhorando a operação dele, né, então ele está buscando chegar no mesmo nível de rentabilidade dos outros. O Banco do Brasil também, né? Então, aos poucos, a gente vai olhando. Os bancos médios, né? Você fala assim, o Itaú ganhou 5 bilhões no trimestre, o banco, sei lá, ABC ganhou 130 milhões. Teve um aí, eu esqueci até. Acho que foi o Banrisul mesmo. Né? Aí você olha, o Banrisul é uma porcaria, o Itaú que é bom. Né? Assim, não, se você olhar, né, de repente, o retorno sobre investimento, né, tem que analisar uma série de indicadores, né, o faturamento, se aumentou, se diminuiu, né, as despesas, os custos operacionais, né, esse retorno sobre o capital. Né, então, quando você analisa essas coisas todas, às vezes, né, esse negócio, que ele é obviamente menor, né, do banco, do segundo banco, né, teve uma rentabilidade, ou teve um comportamento, às vezes, melhor até do que, né, de um negócio que os números são muito grandes, mas que o resultado, às vezes, não é tão bom assim. Tá? Então, essas são questões que são importantes quando você desenha um sistema de medição, né, você saber exatamente o que você está medindo, como você está medindo, etc., como você vai. Tem 2 indicadores de desempenho que são hoje o must, né? Os utilizados pelo mercado. Tá? A gente vai olhar eles rapidinho, né? Não é objetivo nosso aqui a entrar muito nisso. Provavelmente vocês devem olhar. Acho que o Balance Scorecard a gente ainda volta nele, mas o Six Sigma vocês devem olhar lá na parte de administração da produção, né, quando vocês tiverem essa disciplina. Tá? São os dois, o Six Sigma e o BSC. O Six Sigma na verdade, vem da engenharia, da engenharia de produção,
né, é uma medida estatística que está relacionada, né, ao nível de falhas, né, num milhão, né, no montante de 1 milhão. Tá? Então, o nível 4 sigma, por exemplo, são 6.000 falhas, né, em 1 milhão, que já é muito pouca coisa, mas ainda são 6.000 falhas. Né, o nível do 6 sigma, né, são 3 falhas em 1 milhão, que é algo realmente a 99,99999 de, né, eficiência. Tá? Então, o que as empresas fazem, né, é ajustar os seus sistemas de qualidade, buscar reduzir desperdício, reduzir falha, né, para atingir esse nível do 6 sigma. Né? Ele é uma área, essa área é uma área interessante também profissionalmente, quer dizer, ela tem uma certificação, né, que são os chamados cintos, né, os belts, como do judô e do karatê, né, você tem o green belt, o black belt, que são, né, as pessoas especializadas e certificadas né, na implantação, na operação desse como é que é? Desculpa, na implantação desses sistemas, tá? O Ramon está perguntando aqui, né, se vocês vão ter contato com alguma ferramenta de RP, tipo SAP, etc. Vocês têm uma disciplina de sistemas de informação, que eu acho que é com o professor Lúcio, eu não lembro se é primeiro ou segundo período. A gente estava tentando conseguir, há um tempo atrás, uma licença acadêmica, né, fazer alguma parceria com alguma empresa dessas, a TOTOS, com a SAP, para ter no laboratório, né, alguns módulos para a gente conseguir mostrar para vocês, porque ele acaba mostrando no PowerPoint, né, muito teórico. Eu tava perguntando porque lá na área, lá, a galera trabalha com bastante SAP lá na área. Lá. Sim. Na verdade, o grosso do que vocês vão ter é contato com essas ferramentas. Parece que agora, como com esse semestre né, online aqui, ele conseguiu uma ferramenta para mostrar para vocês, né, com acesso para usar na disciplina. Né? Tomara que dê certo, eu acho que vai ser bem legal, eu acho que é um ponto que a gente tinha alguma falha no curso, a gente não tinha esses softwares, essas ferramentas, e a gente está querendo resolver isso, porque certamente, assim, todo mundo que vai para financeiro, para RH, para operações, etc., entrar numa empresa de maior porte, vai dar de cara com um sistema desse, com um ERP. Né? E se for e possivelmente, se for numa empresa grande, né, com o SAP, acho que era R3, não sei nem qual versão atualmente está. Tá? Então, assim, o Six Sigma, né, ele é essencial hoje, né, todo o trabalho de gestão da qualidade passa, né, por uma implantação e você buscar melhorar os processos, tá? A ideia de você, né, buscar eficiência organizacional, né, nessas 3 dimensões, que é reduzir desperdício, né, reduzir defeitos, né, e envolver as pessoas. Porque, afinal, são as pessoas que operam, né, os equipamentos e que fazem a diferença. Tá? Aqui do lado, eu me trouxe lá do Chiavenato para cá, né, os tipos de indicadores possíveis. Né? É uma lista aí, essa lista vamos dizer assim, não cobre todos os possíveis indicadores, mas ela traz a lista aí dos mais comuns. Né? Então, por exemplo, a ideia de você olhar retorno sobre investimento, olhar, por exemplo, o que a gente chama da margem de contribuição, né? Vocês vão aprender aí nas disciplinas de contábeis, que é a diferença do preço de venda, né, para o custo de produção, né? Porque se a empresa não faz custos adequadamente, quer dizer, às vezes ela não forma preço direito, e aí ela acha que está ganhando dinheiro por unidade de produto e, na verdade, ela está perdendo. Né? A lucratividade, né? Tem uma medida que não é só o lucro líquido, hoje tem uma medida chamada EBITDA, que é o cálculo do lucro líquido a partir do que realmente sai do caixa. Então, por exemplo, depreciação não sai do caixa, então, né, você não contabiliza. Questões de volume de venda, participação de mercado, né, a divisão por perfil de produto, de cliente.
quer dizer, esse mix do teu portfólio, o que traz mais retorno, o que é mais lucrativo, né? Muitas empresas, às vezes, ficam com grande parte do capital parada, né, em estoque que tem baixa velocidade de rotação. E aí, quando eles não percebem que esses produtos não estão vendendo, né, e compram mais, você acaba criando, né, um problema na gestão do teu estoque, e você acaba desacelerando o giro desse estoque, porque você está com produtos que levam mais tempo para rodar. Né? Isso aí, obviamente, tem um custo de capital, quer dizer, é dinheiro que está parado. Né? E aí você tem que entender dentro do teu mix de produtos, se às vezes você tem um produto que a margem é pequena, né? A margem de contribuição é pequena, né? Se você vende uma determinada quantidade, mas ok, ele faz parte do portfólio, né? Ou ele em geral é vendido junto com outro produto, né? Então faz sentido, né? Mas às vezes você tem um produto que é menos procurado, né? Você acaba tendo às vezes uma quantidade grande no teu estoque, e aí significa que você está com dinheiro parado, dinheiro que podia estar ou em produtos que girassem mais rápido, ou, né, num investimento aí financeiro, né, num fundo de investimento ou qualquer coisa, né, fazendo a gestão do capital de giro da empresa. Né. Questão de satisfação de clientes, né, uma questão muito importante. Questões relacionadas à produção, quer dizer, nível de qualidade, refúgio, rendimento de matéria-prima, tudo relacionado à produtividade. Né, e aí você tem, sim, milhares de tipos de indicadores. Né. A questão de desenvolvimento, né, de novos produtos. Então, por exemplo, a 3M, né, que ela é uma empresa que tem cerca aí de 3.000 produtos em carteira, ela costuma trocar de 20% a 25% desses produtos por ano. Né, e é uma empresa que investe bastante em tecnologia e inovação. Quer dizer, então, saber o quanto que do faturamento daquela empresa está relacionado, né, a produtos que foram lançados nos últimos 3 anos ou nos últimos 5 anos, dependendo do negócio. Né. Os indicadores financeiros, né, quer dizer, variação de custo fixo, variação de custo variável, nível, né, o teu fluxo de caixa, clientes inadimplentes. Então, por exemplo, parte considerável hoje da leitura dos balanços dos bancos envolve uma rubrica lá chamada provisão para devedores duvidosos, que é o PDD. Né? Então, os bancos maiores, eles, como a carteira deles é maior, eles fizeram, né, uma provisão maior para esses, vamos dizer assim, para esses empréstimos. Né? O Banco do Brasil, por exemplo, fez uma provisão menor. Mas por quê? Porque boa parte dos empréstimos do Banco do Brasil, né, um pedaço significativo da carteira, são relacionados a crédito agrícola, né, que tem seguro, etc., e outros são relacionados a consignado. Né? Então, tem menos risco do que a carteira do Itaú, que está mais exposta, né, às empresas e às pessoas físicas. Né? Questões aí, né, logística, suprimento, recursos humanos, isso aqui dá para a gente fazer quase um curso inteiro só de indicadores de desempenho. Tá? E aí, em 94, eu acho que é 94 para 95, né, uma dupla de americanos, eles chamam Kaplan e Norton, né, lançaram um livro, eles já tinham lançado publicado uns artigos na Harvard Business Review, eles são acadêmicos, mas têm experiência também no mundo corporativo, né, eles lançaram essa ideia, né, do scorecard balanceado, né, ou seja, de você ter, né, um cartão de indicadores, né, ou um painel de controle balanceado, onde você consegue, né, entender vários aspectos do negócio. Tá? E aí eles propõem 4 aspectos como centrais, né, finanças, clientes, os processos internos e a questão de aprendizagem, né, e eles entendem que para cada uma dessas 4 perspectivas, você tem que desenhar, né, objetivos, indicadores, metas e iniciativas.
tá? Ou atividades ou projetos, né? Como queira chamar, ou ações, tá? Eles chamam de iniciativas. Quer dizer, significa que o desenho da estratégia, ou, vamos dizer assim, a tradução da ideia de estratégia, né, ou dos sonhos, ou do que a empresa quer ser, o que ela quer alcançar, né, para, vamos dizer assim, para o cotidiano, deveria levar em conta, né, essas quatro perspectivas, tá, e que os indicadores eles precisam estar claramente alinhados a objetivos, né, eles terem metas numéricas, porque aí você consegue mensurar, né, e estar relacionados aos, né, tá, digamos assim, derivados em projetos e iniciativas. Né. Então é mais ou menos aquela ideia assim, poxa, eu quero aumentar minha participação de mercado. Essa é a grande estratégia, porque isso vai ser mais lucrativo, etc. Para você aumentar a sua participação, né, você tem que produzir mais, né, e fazer mais marketing, digamos que seja assim. Para produzir mais, você tem que analisar se a tua capacidade produtiva hoje permite que você produza mais. Se permitir, ok. Se não permitir, tem todo um conjunto ali de iniciativas que precisam ser tomadas. Lá, não, nós vamos tomar uma decisão de montar uma nova fábrica. Você tem que escolher um espaço físico, né, um galpão, comprar maquinário, né, contratar pessoal, treinar pessoal, desenhar layout de planta, tem né, como é que você vai financiar essa fábrica, se você tem dinheiro, se você vai pedir um empréstimo no BNDES, se você vai lançar debentures, né, tem várias formas, ou uma combinação dessas coisas todas. Então você precisa trazer aquela estratégia, né, para o dia a dia real, né, e sair, vamos dizer assim, detalhando as iniciativas que em conjunto vão levar àquele resultado. Tá? Uma das visualizações possíveis é essa que está aí à direita na parte de baixo do slide, mostrando que todos esses indicadores, a perspectiva, eles se relacionam. Tá? Mas assim, a percepção mais completa é essa que está aqui. Quer dizer, na verdade, você tem um objetivo lá em cima, né? Para desenhar, para chegar nesse objetivo, você tem que, né, digamos, realizar, obter resultados, né, e realizar atividades em cada uma das perspectivas. Então, quer dizer, para você ter mais lucro, né, você precisa, de um lado, aumentar a tua receita e, do outro, melhorar o desempenho financeiro. Né? Para você aumentar a tua receita, quer dizer, você precisa, por exemplo, digamos, melhorar o relacionamento com o cliente, né? Implantar um sistema para isso, para poder vender mais e etc. Né? Do outro lado, para melhorar o desempenho financeiro, você também precisa de um relacionamento com os clientes, faltando aí a palavra relacionamento. Quer dizer, são iniciativas parecidas e que talvez o mesmo projeto possa resolver. Do ponto de vista dos processos, você tem coisas que são diferentes. Quer dizer, você precisa melhorar os processos existentes, né, melhorar esse atendimento ao cliente, né, quer dizer, diminuir ali, ver se você consegue aumentar o ticket médio de compra, né, ver se você melhora a logística de entrega, né, ver se você diminui o custo de atração, né, desse cliente, né, de captação desse cliente, né, e aí você melhora os seus processos. E do outro lado, você tem a necessidade de implantar novos processos. Quer dizer, se você está falando em implantar um sistema de relacionamento com o cliente, significa que você, né, não tem esse sistema e que seu relacionamento possivelmente tem deficiências. Né? Então você precisa, né, quer dizer, se você não tem esse relacionamento, você tem que implantar, né, novos processos na tua organização, que são coisas que nunca são simples, né, nunca são fáceis, nem você implantar processos novos e nem você, né, mudar ou ajustar processos que estão em curso. Né? Gestão de processos, gestão da mudança, é uma área que tanto a administração quanto a engenharia de produção estudam muito. E para você conseguir fazer
né, tanto implantar novos processos quanto melhorar os processos internos, você precisa fazer treinamento e capacitar as pessoas, né? Então, assim, a atividade que está aqui na base de treinamento e capacitação, quer dizer, ela vai permitir, né, que você desenvolva outras atividades e, com isso, você lá na frente tenha um resultado em termos de receita e de lucro. O que acontece é que a passagem, né, a execução e a obtenção de resultados em cada uma dessas perspectivas, isso acontece ao longo do tempo, né? Então, quer dizer, você, às vezes, um treinamento, uma capacitação e um processo que você implanta, né, agora, esse ano, né, em novembro de 2020, às vezes ele só vai dar resultado lá para julho de 2021, ou você só vai ver a informação lá na ponta, lá em 2022. Né? Quer dizer, aos poucos, você vai implantando processos, né, vai melhorando o relacionamento, vai aumentando a receita e aquilo se mostra, né, no seu lucro. Tá? Então, por exemplo, a UF vem há 4 anos fazendo uma implantação de um sistema de gerenciamento eletrônico de documentos. Né? Basicamente, os documentos, a maior parte deles nascem digitais, né? A gente abre no Word, faz as coisas, etc. E antes a gente tinha que imprimir, assinar, carimbar, montar processo, fica aquela tramitação de processo, aí tem protocolo, né, que carimba o troço todo de novo, e aí fica aquele negócio de processo indo para lá para cá. Toda semana tinha que ir, o motorista tinha que ir a Niterói, levar processo, trazer processo de lá para cá, né? E agora a gente está, digamos assim, automatizando essa coisa toda, né? Claro que você, uma organização do tamanho da UF, que tem milhares de processos, você não implanta, né, milhares de tipos de processos, você não implanta um sistema de gestão, né, de documentação numa tacada só. Quer dizer, você leva anos fazendo isso. Né? E é isso basicamente que a gente vem fazendo. Né? Então, por exemplo, o primeiro processo que foi implantado para as unidades fora de sede, a questão do reembolso, né, do transporte. Né? Porque quem mora, né, e trabalha no mesmo município, né, tem lá o seu vale transporte. Né? Mas quem mora e mora em município diferente do qual trabalha, quer dizer, você pode pedir o ressarcimento da tua despesa, né, não com veículo pessoal, mas, né, com ônibus, sim. Né? Então, lá, o professor mora em Niterói, vem para cá dar uma aula vem com a cidade do Aço, ele apresenta aquilo, é uma despesa, né, que tem ressarcimento. Então nós começamos implantando por aí. Por quê? Porque era a nossa percepção que era um tipo de processo que era muito problemático, que ele era grande, né, exigia muito papel e demorava muito tempo para o professor né, receber o ressarcimento. Né? E esse de saúde também, né, que a UF ela não tem um plano próprio, né? A gente pode fazer um plano de saúde pela associação docente, que é o sindicato, mas para isso você tem que se filiar a sindicato, então aí você passa a ter que fazer, né, política, e existe a opção de você se associar a qualquer plano aí, a Unimed, a Mil, o Bradesco, qual que você queira, né, e você apresenta aquilo para a UF, e a UF tem uma tabela, né, própria, e ela te ressarce aí uma parte desse valor, né, para você e para os seus dependentes. Quer dizer, toda empresa tem essa lógica, só que em geral a empresa faz o quê? Né, a empresa contrata um plano, né, e você entra no plano da empresa. Né, então a UF não tem essa modalidade. Existe até um plano federal que se chama GEAP, né, é como a Unimed, é uma empresa, só que aí pública, né, e que se você entra na GEAP, ok, aí teu desconto é em folha, é igual como né, vocês aí que trabalham no setor privado. Mas, assim, esses processos, eles são processos que lentos, tem um monte de papel, aí você tem que imprimir um monte de coisa, você tem que colar a passagem, tem que colar o boleto a cópia do boleto do plano de saúde. Então a gente começou por aí. Quer dizer, levou um tempo, mas a UF já começou a mostrar o quê? Diminuição de custo, né, com impressão.
né? Economia de papel, que além de ser bom para a instituição financeiramente, tem uma questão ambiental, né? E economia com cartucho e toner de impressora, né? Que também é uma economia significativa, porque é uma coisa que é extremamente cara, né? A gente compra um cartuchinho aí de 5 ml, 10 ml é quase R$100. Quer dizer, a gente pensar quanto é que custa 1 litro, né, da tinta para imprimir, é uma fortuna, né? Então, assim, a gente vem implantando esse processo, é lento, né? E você não implanta do nada, na verdade, você tem que estudar o processo que existe, às vezes melhorar ele, ajustar ele, né? Às vezes, num setor faz aquele processo de um jeito, em outro faz de outro. Você precisa padronizar isso, né, para daí você colocar dentro de um sistema. Então, por exemplo, a UF começou um mapeamento de processos, deve ter uns 7, 8 anos, ele avançou bastante, e aí tem uns 4 para 5 que começou a implantação né, do sistema de informação gerencial. Quer dizer, o SAP da Petrobras levou ao todo 8 anos para ser implantado. Se você pensar em uma empresa do tamanho da Petrobras, né, eu fiz uma consultoria para eles nesse período em relação a uma implantação de um dos módulos, e assim, aquilo levou anos, atrasou, custou um caminhão de dinheiro, né, mas o que ele melhora depois a qualidade da informação gerencial é assim fantástico. Tá? Então, novamente, vamos lá, um outro exemplo, né? Seguir aqui na lógica do BSC. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de terraplanagem. Quer dizer, o meu objetivo é acelerar a preparação, né, do solo, que é o crítico para o sucesso. Então, se eu tenho lá 2 ou 3, né, retroescavadeiras e eu consigo trabalhar mais rápido, né, gastar menos, sei lá, minutos por metro quadrado ou horas por metro quadrado, né, horas por hectare, sei lá, né, eu vou conseguir fazer, né, produzir mais, fazer mais, né, preparação de solo com as mesmas máquinas, tá? Então, quer dizer, você precisa ter um indicador para medir isso, né, quer dizer, é o tempo, essencialmente, tá? Quer dizer, você tem uma meta clara, que é você trazer 90%, né, das preparações, né, para uma faixa, aí, por exemplo, de 30 minutos, né, porque aí você consegue dizer, não, fiz em 25, beleza, tal tamanho, ok, beleza. Levei 40 minutos, espera aí, vamos entender aí, saiu do padrão, o que aconteceu? Né? Não, eu precisei parar para tomar um café. Tá, acontece. Levou 1 hora. O que aconteceu? Tinha uma árvore no terreno e deu muito mais trabalho para, né, para poder fazer para fazer a terraplanagem. Né? E aí você consegue, a partir das metas e dos indicadores, ter iniciativas, né, para melhorar. Quer dizer, o período que acompanhei, eu morei nos Estados Unidos, lá tem muito aquela cultura de cortar grama, né? Das casas, dos condomínios, a gente vê em filme, né? Aqueles gramadinhos, tudo bonitinho, verdinho, etc. E eu ficava observando no condomínio de apartamento onde eu morava, as equipes que faziam esse tipo de manutenção. Quer dizer, o condomínio lá é como se fosse uma empresa, né, que gera o condomínio, ela contratava uma outra para fazer o corte da grama, né, a limpeza das árvores, cuidar das árvores, etc. Né, e os caras vinham e tinha, né, já vinha com um reboque no carro, quer dizer, para tirar, na verdade não é aquela cortadeira manual, né, é quase como um, um jeepzinho, né, então com 4 pneus. Depois eu observei que os pneus deles eram maiores, né, para ter mais tração e acelerar mais o processo, né, quer dizer, eles cortam os cantinhos, realmente com essas máquinas cortadeiras como a gente tem em casa, mas as áreas mais planas, eles passam esse carrinho, né, tipo esses jeepzinhos de criança aí, elétrico que tem, né, eles passam aquele jeepzinho e é muito rápido, né, tipo, então eles acabam tendo alta produtividade porque eles ganham por hora, né, então quanto mais coisas eles conseguirem fazer, né, melhor, tá?
Aliás, eles ganham por hora não, desculpa, eles ganham por empreitada. Então, quanto menos tempo eles gastarem, né, para cuidar daquele espaço, né, melhor vai ser, porque o valor está lá, tá fixo. Tá? Então, 2 exemplos aí para vocês. Né, um item que é complementar, né, a essa discussão dos indicadores é a ideia da organização ela ser focada na estratégia. E isso também é entendido como uma contribuição, né, do uso de métodos quantitativos. Quer dizer, que é você, por exemplo, traduzir a estratégia, né, em termos operacionais. Então você tem mapas ali estratégicos, né, eu tenho os balance scorecards, ou seja, tem esses desenhos aqui, ó. O que eu tenho que fazer, né, para impactar, né, a outra perspectiva, para impactar a outra, para chegar lá e ter um resultado da minha estratégia. Alinhar a organização, né, à estratégia, ou seja, é importante, né, que a gestão corporativa consiga comunicar claramente a estratégia para as unidades de negócio, né, para os serviços, né, para a estrutura, né, seja ela em linha, em assessoria, etc., para que você tenha realmente, né, sinergia entre as unidades de negócio, não fique um puxando para cada lado, né, e muitas vezes as empresas têm áreas de serviços compartilhados, né, para que não fique também setores diferentes demandando serviços dessas áreas e as áreas sem poder atender, né, para que tenha um alinhamento de fato. Tá? Quer dizer, a outra questão, transformar a estratégia ela precisa deixar de ser uma coisa só da alta gestão ou do setor de planejamento, né, e fazer parte da tarefa cotidiana, né, de cada pessoa. O funcionário ele precisa, né, o colaborador precisa entender, né, aonde que o que ele está fazendo entra. Então você, né, também derivar esses scorecards mais gerais em, né, scorecards pessoais, onde você tenha, né, metas, atividades, né, que o funcionário entenda o impacto daquilo que ele está fazendo e que você atrele isso a questões de motivação e recompensa, é essencial. Né? Hoje a gente vê dessas empresas líderes aí norte-americanas, né, o Google, Facebook, etc., eles usam uma lógica chamada são os KPIs, né, KPI, né, são os como é que é? Key Performance Indicators, os indicadores-chave de performance. E cada pessoa, né, dentro daquela organização tem um indicador. Né, tem uma meta ali a ser cumprida, seja naquele horizonte ali de 3, 6 meses, etc. Né? Tanto que essas empresas elas são super flexíveis com questão de horário, presença, se você está fazendo home office, se você chegou 8 da manhã, saiu meio-dia, ou se você chegou 2 da tarde, saiu 5 horas da manhã. Né? Quer dizer, eu tenho um amigo nos Estados Unidos, alguns amigos na Cisco, que também tem um pouco essa flexibilidade, não tanto quanto as do Vale do Silício, né? Porque assim, eles não estão controlando as pessoas por quantas horas elas trabalharam. Né? Estão controlando as pessoas por esses indicadores. Né? Estão controlando o trabalho e o resultado delas. Você pode ir lá e trabalhar 2 horas, não interessa, contanto que você atinja, né, os teus KPIs sejam atendidos, excelente. Né? Quer dizer, o que eles tentam fazer, né, é manter você lá o máximo de tempo e te dar o máximo de estrutura e conforto para isso. Eu tive a oportunidade, uma vez, de visitar o escritório do Google lá no Vale do Silício e é uma cidade. Né? Quer dizer, tem banheiro para todo lado, tem cozinha para todo lado, tem quadra de vôlei, tem um monte de bicicleta colorida largada lá para qualquer lugar. Quer dizer, tem uma área externa que parece uma praça de alimentação de um shopping. Né? Por quê? Porque as pessoas acabam trabalhando muito. Né? Inclusive coisas do tipo, tem academia, né? Tem
a gente achou super curioso que tinha a pessoa podia jogar vôlei de praia, quer dizer, fora do prédio tinha lá um lugar que eles botaram areia, uma rede, né, porque afinal é Califórnia, né, quer dizer, para jogar um vôlei de praia. Até em alguns lugares tinha cesto de roupa suja. Quer dizer, você tinha uma empresa que fazia o serviço de lavar a sua roupa suja. Porque ali é muita gente, o quê? Às vezes, né, solteira que veio de outra parte do país ou do planeta, né, que não tem tempo, precisa atingir meta e não tem tempo de ficar resolvendo essas coisas paliativas. Né? Então, todo tipo de serviço, né, que o Google pode oferecer dentro do espaço da empresa, ele oferece. Né? E um desses tinha lá tipo um container, uma caçamba daquela que você, né, jogava a tua roupa suja lá, o teu saco de roupa suja, quer dizer, depois a empresa, a lavanderia trazia, te entregava, né, lavado e passado. Então, assim, são organizações que estão focadas, né, na estratégia. Então, assim, e fazem da estratégia um processo contínuo. Né, e para isso, a ideia de você ter esses sistemas de informação, você ter os indicadores, você às vezes, sei lá, mensalmente, trimestralmente ou semestralmente olhar esses números, né, você aprender, né, com as situações. Fizemos uma ação e uma tal ação, uma tal estratégia, e ela não deu certo ou não deu certo. Quer dizer, por quê? Né? Onde é que nós erramos? Ou por que aconteceu? Se acontecer tal situação de novo, essa iniciativa é a mais correta? Ou vamos experimentar outra? Né? Então, esse processo todo, né, permite que você mobilize, né, mudanças, que você melhore o processo de governança, né, e que você faça realmente a comunicação entre os diferentes níveis da organização fluir melhor. Tá? Então, essa ideia de organização focada na estratégia também é uma contribuição, quer dizer, dos sistemas de informação, né, e uma contribuição originalmente lá da cibernética. Tá? Obviamente, essa teoria da aplicação da matemática, né, na administração, como que a Venato chama, ela tem limitações. Tá? Esses modelos, essas técnicas estatísticas, etc., elas têm, obviamente, suas limitações. Você acaba reduzindo muito a empresa a métodos de pesquisa operacional. Então, você fala, não, vou fazer aqui uma formuleta, né, vou fazer aqui uma matriz de possíveis resultados, vou otimizar essa matriz, resolvi. Né? A vida é mais complexa do que isso. E aí, nesse aspecto, essa abordagem, né, da matemática na administração, ela acaba voltando a ter o foco nos processos, e com isso ela se assemelha muito, né, à administração científica. Né? Ela acaba virando uma teoria de administração das operações. Tá? Quer dizer, quando vocês estudarem, né, tiverem as disciplinas de administração da produção, administração de materiais, quer dizer, vocês vão ver basicamente isso, né? É como otimizar processos, tá? Mas obviamente tem, né? As consequências são mais relevantes, né? A herança que o uso dessas abordagens traz para a gente são mais saudáveis, né? São mais positivas do que as limitações, tá? Então, por exemplo, o movimento pela qualidade, né, e a discussão toda de excelência, competitividade, quer dizer, ela é um resultado desse processo, tá? Esse movimento ele começa lá no Japão, né, com a ideia de você aplicar critérios estatísticos no chão de fábrica, que é exatamente para fazer o controle de qualidade da produção, tá? E depois isso se espraia pela organização como um todo e também para as interfaces com fornecedores, clientes, etc. Quer dizer, se espraia para fora da organização, tá? E aí é por isso que eu acho que falta o tema, né, de qualidade e sistema da qualidade, né, nesse material do Chiavenato. E o Maximiano ele tem um capítulo, um ou dois capítulos que ele trata sobre isso,
Então, quer dizer, é um tema que a gente vai retomar ele um pouco mais, lá no fim do curso, acho que é do último ou penúltimo tema, né? E a gente vai olhar mais a fundo essa coisa da gestão da qualidade, tá? Porque é outro aspecto que vocês vão chegar nas organizações e vão se defrontar, né? O desdobramento também dessa questão do uso da teoria matemática nas organizações, do uso de controle estatístico, etc., o surgimento dos sistemas dos sistemas de gestão da qualidade, né, que são regidos pelas normas ISO, assim como o surgimento de uma série de prêmios relacionados à qualidade, né? A ISO aí só uma informação, ou seja, certamente vocês já ouviram falar de ISO 9000, né, que é exatamente uma ISO para, vamos dizer assim, para garantir que os processos são feitos como eles estão descritos, né, e aí as empresas são certificadas, né, como é que é? Tem os seus processos certificados, né, por organizações externas, tá? E acabam usando isso também como um elemento de marketing. Às vezes é um requisito para você entrar numa licitação, né? Então, por exemplo, a Petrobras só contrata, né, de empresas que tenham, né, as certificações, não só as 9000, quanto várias outras, tá? E os prêmios de qualidade, ele acabam sendo também relevantes para você disseminar essa lógica, né, da gestão da qualidade, da melhoria de processo, da atenção a normas técnicas, por um país inteiro, por uma economia inteira. Tá? O Brasil foi campeão de certificação ISO nos anos 90 e ainda é um dos países líderes nesse segmento. Significa que as nossas indústrias, né, em termos de fabricação, elas fabricam muito bem. Né, o padrão de fabricação delas é de primeira linha. Mais recentemente, né, começa um movimento de outras normas, né? A ISO, na verdade, é uma sigla de uma organização internacional que foi estabelecida, né, foi criada para definir esses padrões de qualidade. Aqui no Brasil, a gente tem a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é quem, vamos dizer assim, é conveniada ao sistema da ISO e traz as normas, né, as normas técnicas para o Brasil. Tá? Tem duas diferenças aí, né? A norma, que é o caso da ISO, é por adesão, né? A empresa segue se ela quiser seguir, né? Quer dizer, se ela não quiser, segue, ela só não vai poder ser certificada, né? E existem regulamentos, né? Quer dizer, regulamentos aí já são regidos, a BNT participa do desenvolvimento, mas quem acompanha esses regulamentos, em geral, é o Inmetro, né? Quer dizer, o Instituto Nacional de Metrologia, né? Olha a palavra aí, são de medidas, né? O Instituto de Pesos e Medidas, né? Exatamente, a Joelma está comentando aqui, a norma é facultativa, o regulamento é compulsório, né? Quer dizer, o regulamento você é obrigado a seguir, né? Você vai comprar um presente de criança, tem uma série de normas e regulamentos que eles têm que seguir. As normas pode seguir ou não, né? O regulamento é obrigatório. Né? E aquele produto tem que ser testado no laboratório, quer dizer, cadeirinha de bebê, né? Quer dizer, tem que ser testado, o Inmetro garante que aquele produto, né, realmente protege a criança. Né? E tudo, né? Você pega um aparelho de celular, abre, tira a bateria, lá tem normas técnicas, às vezes tem um selinho assim da NBR, que é a norma brasileira, ou da CE, né, que é da Comunidade Europeia, e o número lá da norma que aquele aparelho segue, atende, né? Então tem uma série de questões que são relevantes e que surgem, na verdade, a partir do momento em que você usa, né, estatística para medir. Tá? A gente encerra essa influência digamos assim, da matemática na administração, né, como o Kevinato fala, e aí a gente avança mais um pouquinho para olhar o terceiro tema, que é a questão da teoria de sistemas, tá, que está lá no capítulo 17 do Kevinato. Isso aqui não é muito complicado, não, em função do que a gente já olhou. Né, a gente já definiu a organização, a gente já definiu o sistema, né, a gente já tem uma noção do que é processo, né, a gente já olhou essas coisas todas. Então, assim, a teoria de sistemas ela é um ramo específico da teoria geral. Ela surge
no campo da administração nos anos 60. Na verdade, ela vem lá da biologia, né? Eu já comentei o Bertalan Fay com vocês, né? Na verdade, ele é um biólogo, né? E aí você tem ideias, né, relacionadas não só a esse biólogo, mas várias outras, como as ligadas também ao Charles Darwin, né, da evolução, etc., que elas começam a ser aplicadas no mundo empresarial. Tá? A ideia tem 3 premissas básicas da teoria geral de sistemas que são importantes para a gente. A ideia é que os sistemas existem dentro de sistemas, né? Ou seja, você pode decompor um sistema em subsistemas. Né? É aquela história das partes e do todo, né? Que a gente já passou por ela. Quer dizer, a ideia de que cada subsistema pode ser detalhado em subsistemas, componentes e assim por diante, até você conseguir, né, reduzir, né, a uma escala mínima ali de relações. Tá? A segunda questão, e que ela é importante do ponto de vista, né, das organizações, que os sistemas eles são abertos, ou seja, eles são caracterizados por um processo infinito de intercâmbio com o ambiente, né, com os quais eles trocam ali energia, informação, etc. Né, e fazem isso essencialmente por meio das pessoas. Né. E a outra, né, premissa aí da teoria geral de sistemas é que as funções de um sistema dependem de sua estrutura. Né? E isso tem rebatimento, obviamente, em questões de desenho organizacional, né, da estrutura organizacional das empresas, das organizações como um todo. Tá? Como que isso, né, afeta vamos dizer assim, o pensamento administrativo? Tá? Afeta assim, de várias formas. Primeiro, quer dizer, há uma certa necessidade de síntese e integração de várias teorias administrativas para entender. Né? Então, assim, é claro que a abordagem lá do Taylor, né, da administração científica, de melhorar um processo produtivo, ela é importante. É claro que a abordagem lá da humanista, né, da Escola das Relações Humanas, em que trata aqueles aspectos da motivação, da satisfação, são importantes, né? E é claro que, por exemplo, aspectos da escola burocrática, né, da estrutura, das normas, da cadeia de comando, etc., também são importantes. Então, na verdade, o que a teoria de sistemas, né, traz para a gente, ou deixa de legado para a gente, é dizer assim, olha, o mundo ele é muito mais complexo, né, do que as teorias podem descrever. Né? Quer dizer, a teoria, um modelo, uma abordagem, né, acaba, muitas vezes, só pegando um conjunto de aspectos, né, e não olhando os demais aspectos daquele fenômeno que está acontecendo. Tá? A segunda questão, né, o segundo motivo aí pelo qual o forma pelo qual, né, a teoria de sistemas se introduziu aí na ação administrativa está relacionado à própria cibernética, né, ou seja, você começar a pensar a empresa como, né, componentes, como as partes da empresa, os setores, os departamentos como partes de uma máquina maior, né, e que troca informação, né, entre ela, e aí num segundo momento você coloca sistemas de informação para fazer essa comunicação, né, e troca de informações, tá? E também a questão dos resultados bem-sucedidos, né, da teoria de sistemas em outras ciências. Tá? Eu não saberia, assim, nesse momento, exemplificar, trazer um exemplo para vocês, né, mas aparentemente são ideias que elas vão. É uma ideia que foi permeando diversas áreas da ciência, né, e que também tem impacto na administração. Então vamos lá. O que é a teoria de sistemas? Vamos voltar de novo a definir sistema. A gente já olhou lá, ó, é um conjunto de elementos dinamicamente relacionados. Beleza. Né? Só que eles são, né,
interdependentes e interagentes, ou seja, um elemento depende do outro, né, ou de outros, ou de vários outros, e influencia vários outros, né, e eles agem entre si. Né? Se você pensar um sistema, né, um departamento de logística, um departamento de produção, um departamento de financeiro, um departamento comercial, exemplifica isso. Né? Quer dizer, você tem vários setores daquela organização que são subsistemas, né, de um sistema maior, né, que interagem, né, entre si. E esses subsistemas podem ser divididos em subsistemas. Então você tem logística interna, logística externa, né, você tem produção, né, às vezes várias linhas, cada uma é um subsistema, né. No financeiro você tem, né, você tem compras, você tem pagamentos, quer dizer, você tem relacionamento com o banco, quer dizer, você tem vários ali também, né, subsistemas, tá? Então a gente olhar a organização, né, como um sistema, né, traz para a gente uma nova abordagem para você pensar o relacionamento entre essas diversas partes, né, que formam aí esse todo organizacional. Tá? E né, a ideia é que o sistema é um conjunto ou combinações de coisas ou partes formando um todo unitário. Né, quer dizer, a gente está falando em empresa, né, em universidade, né, em banco, né, quer dizer, né, em governo, quer dizer, isso na verdade é um grande sistema, né, com várias coisinhas ali, né, com vários subsistemas e subsistemas lá dentro. Tá? Do ponto de vista, quer dizer, esse é o conceito de sistema. Tá? Do ponto de vista da teoria de sistemas, ela aplicada à administração, ela visualiza a organização, né, como um sistema que possui os seus elementos internos que se interrelacionam, né, e que mantém relação também com elementos externos. Tá? Quer dizer, ou seja, a organização ela é um sistema que interage com o ambiente no qual ela está inserida. E isso aqui, né, é uma contribuição muito relevante da teoria geral dos sistemas. Porque, né, a partir dessa percepção, a empresa passa a ser, né, ou a organização passa a ser, né, o que a gente chama do sistema aberto. A gente já olhou em algumas comparações aí, né, entre abordagens, a ideia de sistema aberto e de sistema fechado, né, mas ela não tinha sido ainda formalmente definida para vocês. Então, quando você pensa uma escola como, né, a própria administração científica, né, a abordagem clássica da administração, do Fayol, que ele pensa organização, mas é a estrutura, então é fechado. Né? A abordagem burocrática, né, também pensa a organização, né, suas normas, suas regras, sua cultura, também é um sistema fechado. Né? Então, ele não, essas escolas, né, que precederam a teoria de sistemas, elas tendem a olhar, né, a organização como um sistema fechado. E aqui fica muito claro que não, né, que essas coisas elas se complementam, né, que é um pouco assim, quer dizer, eu estou aqui, faço parte de um setor de uma empresa, que faz parte de um departamento, que faz parte de uma diretoria, que faz parte da empresa como um todo, aquela empresa faz parte de um setor empresarial, né, onde tem outras empresas iguais ou parecidas a ela, né, ela faz parte de uma economia de uma região, que faz parte de uma economia de um estado, que faz parte de uma economia de um país, que faz parte de uma economia global, né, que está num planeta, que está numa galáxia, né, que está na Via Láctea, né, que está aí, sei lá para onde, né, da onde nós viemos e para onde nós vamos. Né? Então, assim, essa ideia, né, igual meio aquela matrioshka russa, né, você vai tirando uma coisa dentro e dentro tem mais coisa, né? Você tira um pedaço e tem mais uma, e tem mais outra, e tem mais outra, e você vai decompondo em partes menores. Quer dizer, entender essas relações é extremamente importante para você desenhar, né, os processos de uma organização e como ela opera. Tá? E, obviamente, isso traz uma complexidade muito maior para você gerir, né, uma organização, para você desenhar indicadores,
né, para você entender, por exemplo, eu fiz uma determinada ação aqui da organização, né, foi lá, queria aumentar aquele exemplo que eu dei lá atrás, quero aumentar minha participação de mercado, para isso eu vou aumentar minha produção, vou fazer uma fábrica nova, vou fazer mais marketing, vou contratar pessoal, aquela coisa toda. Aí chega lá no final, você às vezes não atinge o lucro lá, o aumento do lucro que você esperava, que você tinha calculado. Né? Então, assim, você pode fazer tudo o que você tem que fazer, né? Mas, digamos lá, no final o teu lucro não aumentou o quanto você, né, imaginava. As tuas vendas, né, a captação de novos clientes, as vendas e o lucro não aumentou do jeito que você esperava. Né? Então, o que acontece nesse horizonte? A gente tenta, né, olhar, entender que a organização ela não está sozinha no planeta, né, e que aqueles resultados, aqueles indicadores, né, não adianta eu querer, né, vender, né, um produto por um determinado mercado que já está abarrotado de produto, né, que os meus concorrentes também já colocaram produto ou colocaram um produto melhor, né? E às vezes a gente vê isso, por exemplo, até na indústria automobilística. Por exemplo, a Fiat lançou aí há uns 2 anos ou 3, sei lá, o Cronos, né, que é um sedã pequeno deles. É um carro que não está tendo boa venda. Né? Quer dizer, junto veio o Virtus, também foi lançado nesse período, eles concorrem, acho que com o City. Quer dizer, a Fiat achou que estava colocando um bom produto no mercado, e ele pode ser técnico. Então, você tem essas questões que está relacionada à complexidade da atividade econômica. Né? A empresa não tem controle sobre essas coisas. Tá? Então, essas contribuições da teoria de sistemas são importantes. Vamos lá, vamos avançar mais um pouco. Né? Olhar de novo ali o conceito de sistemas. Né? A gente já viu um pouco isso, mas a gente vai detalhar mais a fundo. Né? Entender que o sistema ele precisa de ter 2 características. Né, ter um propósito ou objetivo, e 2, né, ele tratar uma totalidade, né, que no caso aqui é a organização ou a empresa. Você tem tipos de sistemas. Você tem entradas e saídas, né, ou insumos, né, que são os inputs. Você tem, né, produtos e resultados. Você tem um processamento. Você tem uma ação de retroalimentação, que é o feedback, né, que é um termo que vocês conhecem, né, e você tem o quê? Relações, né, com os ambientes externos, né, com o ambiente externo. Tá? O sistema ele pode ser, né, os sistemas ele podem ser físicos ou concretos, ou seja, aquele que é composto ali de equipamentos, máquinas, objetos, coisas reais que você toca, né, tangíveis. E existem também sistemas abstratos ou conceituais, quer dizer, composto ali de conceitos, filosofias, planos, hipóteses, ideias. Né? Então, a empresa, né, ou qualquer organização, ela também tem sistemas, né, que são abstratos. Né? Então, por exemplo, a grade do curso de vocês, com as disciplinas e o tratamento, né, de cada disciplina, a gente tem como é que é? Eu não sei se é um plano de disciplina, né? Vocês até podem pegar essas coisas no site lá do Instituto, que tem o site específico do curso, né? Quer dizer, o desenho da grade e o desenho do conteúdo de cada disciplina, né? Isso é um sistema abstrato. Quer dizer, na verdade, a gente tem ali um desenho do que imagina que se você, na média, cumprir todas aquelas, né, aqueles caminhos, aquelas disciplinas, você vai chegar lá no fim do curso com um determinado conjunto de conteúdos,
né? Alguns um pouquinho mais, alguns um pouquinho menos, né? Mas você vai chegar lá com um determinado conjunto de conteúdos. Ok, beleza. Então, assim, a ideia, né, como eu já tinha comentado, principal que fica, né, é que a organização ela é um sistema aberto, porque ela interage, né? Na verdade, uma empresa ela faz parte de uma cadeia de produção, né? Onde ela se relaciona com fornecedores, com concorrentes. Então, nós estamos aqui, né, na ideia de pensar, né, a organização como um sistema aberto, tá? E são 7 características, né, que são apontadas aí por essa teoria, por essa abordagem, para a gente entender, né, como é que funciona esse, para a gente entender realmente como é que funciona essa mecânica, né? Ou seja, o mundo ele ficou mais complexo, né, para a gente tá atuando nele, né, tá entendendo como é que a organização funciona, etc. Tá? A gente está perto também do final aí, então não vai ter problema, a gente vai conseguir terminar. Primeira característica, né, que existe um comportamento, né, do ambiente da própria organização que ele é probabilístico, ele não é determinístico. Ou seja, né, a descrição que está aqui, o ambiente no qual aquela organização está inserida, ele é vasto, né, não tem, às vezes identificar as fronteiras é difícil, identificar as variáveis, né, tem muita coisa que a gente não controla, né. Quer dizer, esse ano é um exemplo, né. Quem podia imaginar, né, o efeito né, que o coronavírus, que a Covid ia ter, né, nas economias, etc. Pô, eu em janeiro, início de fevereiro, não sei o quê, eu estava me planejando normalmente para começar as aulas, planejei viagem no meio do ano para congresso, né, troquei de carro, fiz um monte de coisa nas férias, né, viajei um pouquinho, né, e se eu tivesse sabendo, né, o impacto, quer dizer, eu sabia da existência do coronavírus, sabia do impacto que ele estava tendo na China, né, mas não imaginava que ele teria esse impacto aqui. Né, imaginava que ele fosse como outros, já aconteceu em outros casos, no SARS, né, em outras assim, epidemias, né, desse tipo, que ele não fosse, que ele fosse ser controlado antes de chegar, de atravessar o mundo e chegar aqui, né? Quando a gente chegou em março, né, a gente viu que a realidade não era essa, né, e eu provavelmente não teria, tive que desmarcar viagem para congresso, sim, não perdi dinheiro, mas eu estou com os vouchers de companhia aérea, que sei lá quando é que eu vou usar, né, e talvez não tivesse trocado o carro esse ano, tivesse esperado mais, porque está parado aqui praticamente sem andar, essas coisas. Né? Então, assim, a vida como um todo e o desempenho das organizações, quer dizer, tem probabilidades das coisas acontecerem, né, mas o comportamento nunca é totalmente previsível. Por quê? Porque a realidade é complexa e corresponde a muitas variáveis e que às vezes a gente nem entende todas as relações. Segunda característica, quer dizer, as organizações são parte de uma sociedade maior e são constituídas de partes menores. A gente já falou sobre isso, né? São sistemas dentro de sistemas. Né? Então, quer dizer, o que vem acontecendo, né, no Brasil? O Brasil é um sistema, né, e a gente aqui está dentro desse sistema. Quer dizer, o Brasil é um sistema que há algum tempo ele está descolado da realidade mundial. A gente está vivendo uma crise aí, né, política, econômica e social, basicamente é desde 2014 e 15, né, enquanto lá fora vários outros países estavam tendo crescimento econômico, né, sucesso aí nas suas realizações, né, a gente vem tendo bastante dificuldade. Né, obviamente, esse ambiente, né, difícil do sistema Brasil, ele afeta, né, o sistema famílias, o sistema empresas, o sistema universidade, né, ele afeta essas coisas todas. A questão da interdependência das partes. Quer dizer, a gente já comentou também um pouquinho isso, mas a ideia aqui é que a organização ela não é um sistema mecânico. Né?
Quer dizer, que você muda uma parte e aquilo não tem efeito sobre as outras partes, né? Na verdade, a organização é um sistema social, né, com partes independentes, mas interrelacionadas, né? Então, às vezes, você muda, sei lá, uma equipe ou uma pessoa num setor. Aquilo, às vezes, tem impacto, né, em outras, na relação daquele setor com outros setores, ou no clima organizacional, né, ou na motivação, etc. E você tem que pensar, né, sobre essas coisas. Né? Deixa eu ver, foi 1, 2, 3, isso. O quarto aí, que aparece aí essa palavrinha, né, que a gente tem pouca intimidade com ela, a tal da homeostasia. A ideia aí é uma ideia de equilíbrio, né, que o sistema tende a voltar para um determinado ponto, tá, e que esse ponto é entendido como um ponto de equilíbrio, ou seja, o sistema ele é dinâmico, tá, ele tende a parecer estático, mas ele não é estático. O que está acontecendo é que, dentro das diversas interações, né, ele tenta voltar para um ponto de equilíbrio que mantém aquele status quo, né, aquele cenário interno conforme ele foi desenhado. Tá? Então, assim, é um pouco, por exemplo, o que acontece, né, com um veículo, né, um carro tem lá o sistema de arrefecimento exatamente para controlar a temperatura e trazer, né, para um padrão aceitável. Quer dizer, o motor, você liga ele e usa o carro, ele esquenta, né, e o sistema de arrefecimento ali, o radiador, os líquidos, etc., passam por dentro do motor, coletando aquele calor para baixar a temperatura dele. Né. A outra característica é a morfogênese, que é a ideia de que a organização, ela é como, isso também vem da biologia, né? Ela é meio como se fosse assim, uma célula, um embrião, né? E que ela tem capacidade de modificar a si mesma, né? Ou seja, a organização, ela muda a sua estrutura organizacional, ela muda a sua própria cultura, né? O seu posicionamento de mercado, a forma como ela interage com outros atores, né? Então, ela é um sistema que tem essa capacidade, né, de mutação. E a questão da resiliência, né, que esse é um termo um pouco mais conhecido, né, mas muitas vezes a gente não sabe exatamente o que significa. Quer dizer, aí é a ideia de que o sistema ele é capaz de superar distúrbios. Né? Então você tem, né, por exemplo, as empresas brasileiras, nesse cenário de crise que a gente está vivendo aí há 4, 5 anos, né, tem um grupo delas que são bastante resilientes, né, que elas conseguem, né, sobreviver, né, mesmo quando o cenário está adverso, o cenário econômico está adverso, né, que você tem menos consumo, menos renda na mão da pessoa, impostos altos, né, câmbio desvalorizado, né, elas conseguem, né, se manter, né, existindo e operando e lucrativas. Tá? Então, isso é uma espécie assim, de imunidade organizacional, né, contra mudanças, né, e contra impactos que vêm, né, de fora para dentro da organização. Tá? Então, a ideia da resiliência também é uma ideia importante. Né? Quer dizer, então a gente olha um sistema aberto, né, de uma forma simples, como essa figura que está aqui. Quer dizer, você tem entradas e saídas, um processo de transformação, né, um subsistema lá de controle e avaliação, né, e um subsistema de retroalimentação, né, e esses subsistemas se comunicam aí, né, continuamente e, né, estão orientados, né, a buscar o atingimento dos objetivos organizacionais. Tá? Eram 7, né? Então, deixa eu voltar aqui, que acho que eu comi algum aqui. Tá, comi o Fronteiras ou Limites. Homeostase, isso. O Fronteiras ou Limites, na verdade, eu acho que tinha até alguma coisa dele, eu acho que eu copiei e juntei aqui. Na verdade, a ideia até que está dentro desse primeiro item. Quer dizer, o ambiente ele é vasto.
Então, por exemplo, você pensa a economia do Brasil. Poxa, é enorme. Às vezes você não consegue delimitar, né, o que faz parte da economia do Brasil e o que não faz. Né? Quer dizer, e ainda mais que você tem trocas internacionais, né, com outras economias, etc. Então, você tem dificuldade de identificar as fronteiras e os limites desses sistemas. Né? Óbvio que quando você vai descendo, né, para sistemas menores, você acaba tendo mais facilidade. Né? Mas, por exemplo, eu dei aquele exemplo outro dia do Pão de Açúcar para vocês, né? Contei um pouquinho da história da gestão da família Diniz. Quer dizer, você tinha ali uma empresa onde a fronteira do negócio principal com os negócios paralelos e com a família, por exemplo, não estava clara. Né? E você precisou exatamente clarear essa fronteira, separar esses sistemas, né, para que o sistema principal, que era, né, o Pão de Açúcar enquanto negócio do ramo né, de mercado, tivesse mais sucesso, né, tivesse sucesso e mais sucesso, não fosse, né, os indicadores do Pão de Açúcar não fossem contaminados, né, pelas influências dos outros subsistemas que estavam ali pendurados. Tá? Então essa é a ideia do Fronteiras e Limites. É bom, eu não vi, quando eu revisei o material, eu não vi isso. Aqui, né, então, em cinza, você tem a organização com os seus, né, subsistemas, e ela está contida, né, dentro da caixa, né, do retângulo azul, que é o ambiente, né, que compõe, né, a economia, por exemplo, onde essa empresa atua, etc. Tá? Essa visão aqui eu gosto mais, eu acho que aquela outra figura é um pouco mais pobre. Essa aqui é mais completa. Quer dizer, você tem, né, o sistema organizacional, com as entradas, as saídas, o processamento, né, você tem uma série de fatores ambientais que influenciam a organização. Quer dizer, a economia, a sociedade, né, a cultura, a concorrência, a tecnologia, as legislações, as políticas, os recursos naturais, a relação com fornecedores, o mar deles. E aí é legal que a partir desse tipo de construção, desse tipo de desenho, né, quando a gente vai analisar uma organização, a gente faz isso, a gente parte do macroambiente para o microambiente, né, para dentro da empresa. Né? Então você pega, olha o macroambiente, tem uma ferramenta chamada análise PESTEL ou PESTAL, né, que você olha políticas, economia, questões sociais, tecnológicas, legais, etc. Você tem ferramentas de análise setorial, né, quer dizer, do setor que a empresa atua, ainda é ambiente, mas já é um ambiente mais próximo, né? E aí você usa o modelo das 5 forças do Porter, né, modelo estrutura, conduta e desempenho, para analisar aquela indústria, né? E você tem a organização em si, né, que você pode usar, né, ferramentas como cadeia de valor, né? A gente vai ver essas coisas ainda quando passar a parte de estratégia mais a fundo, né? Essa relação entre o ambiente interno da organização e o externo, a própria matriz SWOT, ela dá cabo disso. Né? Então, assim, essa ideia do sistema dentro de sistema, em que as coisas são complexas, né, ela está aí e ela vive com a gente. Né? Toda a análise que a gente faz de um ambiente de negócios, né, seja ele, ou do ambiente organizacional, né, não precisa ser necessariamente de negócios, tanto do ponto de vista macro, né, mesoambiental ou como interno da empresa, né, a gente faz a partir dessa percepção, né, dessa ideia de sistemas dentro de sistemas. E aí, para a gente encerrar, tem 3 modelos de organização com a ideia de sistemas abertos. Tá? São 3 abordagens que são muito similares. Né? Uma delas é o modelo de Shine, quer dizer, ou seja, organização é um sistema aberto, com objetivos e funções múltiplas. Né? É um conjunto de subsistemas
que interagem, até aí, né, novidade praticamente nenhuma, em função do que a gente já tinha visto, talvez essa ideia de objetivos ou de funções múltiplas, né? Subsistemas são mutuamente dependentes, ok, né? A organização ela existe em um ambiente dinâmico que compreende outros sistemas, ok, né? E é difícil você definir claramente, por exemplo, as fronteiras organizacionais, tá? Essa ideia aqui, por exemplo, ela se aplica muito bem para a gente analisar uma universidade como a UF. Quer dizer, a UF tem funções múltiplas. A gente faz ensino, faz pesquisa, faz extensão, né? A gente é uma organização que essas nossas fronteiras elas são muito, né, tênues. Que você pode pensar a UF como uma organização dos 3.500 professores, dos 5.000 servidores e mais os terceirizados, quer dizer, dá 10.000 pessoas. Ou você pode pensar a UF e englobar a comunidade acadêmica, né? Quer dizer, que são vocês, os alunos, e aí a gente vira uma entidade de 75.000 pessoas. Né? Uma organização de 75.000 pessoas, altamente complexa. Né? Então, assim, quer dizer, dentro de um pensamento, vamos dizer assim, da burocracia ou de uma teoria organizacional, quer dizer, a UF é basicamente o desenho organizacional dela, que são algo como, né, 9, 10 mil pessoas, né, que são os professores, os diretores, os coordenadores de curso, o pessoal de secretaria, né, de manutenção, né, os pró-reitores, essa estrutura. Se você pensar enquanto organização, é isso. Né? Mas se você pensar que a relação nossa com vocês não é uma relação de cliente e consumidor, né? Como é, por exemplo, numa universidade privada, né? Que vocês fazem parte da organização, inclusive que vocês têm representação, né, em comitês que tomam decisão, né? Então, por exemplo, os alunos têm assento no colegiado de curso. Os alunos têm assento, têm representação no colegiado de unidade. Os alunos têm representação, inclusive, no conselho universitário. Acho que são 16 vagas de cento e poucas, 105, 120, uma coisa assim. Ou seja, vocês também fazem parte da organização, vocês tomam decisões também junto com a gente. Né? Claro, tem um determinado âmbito aí, né? Como se vocês fossem um sócio minoritário, né? Mas vocês são os principais beneficiados do sistema. Né? Então, assim, é uma relação onde a fronteira organizacional não está clara. Né? E, ok, não tem problema ser assim. Né? Tem um segundo, né, modelo de organização, tá? Que é o do Katz-Kahn, tá? Que ele também olha a organização como um sistema aberto, tá? Só que ele aborda um pouco mais, ele puxa um pouco mais para a discussão de que é um sistema social, né? Onde você tem questões de cultura, de clima organizacional, né? E isso compõe uma certa dinâmica desse sistema e que ela é trabalhada, né? Cada um tem o seu papel, né? E que ela é trabalhada no âmbito da busca da eficiência organizacional. Tá? Então, essa percepção, né, do Katz-Kahn, ela difere um pouco da primeira, né, vou voltar nele aqui, do Schein, tá? Porque ele não fala sobre questões organizacionais, ele não fala aqui, né, ele não fala sobre cultura, ele não fala sobre, né, as relações sociais. Ele fala só que a organização é um sistema aberto, mas não diz como se relaciona, tá? E aqui não. Quer dizer, então aqui, claramente, né, principalmente nesse primeiro tópico aqui, ele fala que é um sistema aberto e coloca os elementos que fazem parte, né, desse processo. Né? Traz a ideia lá da homeostase, da entropia, né, da repetição de ciclos, etc. Tá? E, por fim, tem um modelo
sociotécnico, né, que vem do Tavistock. Não sei se vocês estão ouvindo esse tipo de terminologia na disciplina de introdução à sociologia. A abordagem sociotécnica, ela, na verdade, ela combina, né, aspectos das duas anteriores. Então, ela entende que a organização, né, ela tem um lado que é tecnologia, né, que são processos, ambiente físico, equipamentos, etc. E ela entende que tem um outro lado, né, que são esses subsistemas sociais, que são as relações entre as pessoas. Tá? E aí essa ideia de uma organização sociotécnica, né, é algo também que está presente até hoje, né, que a gente, né, lembra, né, ou é lembrado constantemente que a empresa não são, né, a empresa ou a organização, seja qual for, ela não é só máquinas, né, ela não é só equipamentos móveis, né, coisa que você toca, carrega e deprecia. Né, não são só bens tangíveis. Elas são também bens, né, intangíveis, que a gente já olhou lá, né, conhecimento, o saber fazer, experiência, né, e isso se dá, né, o acesso a esses bens tangíveis eles ocorrem, né, o acesso ocorre, né, nas relações entre as pessoas, né, que realizam as tarefas. Tá? Então, essa é uma visão também bem interessante. Esses três modelos, eles não são assim, num cavalo de batalha. Eu até fiquei pensando em pular essa parte, mas eu achei interessante, né, mostrar para vocês que tem essas discussões, tá, que elas fazem parte, e principalmente que essa abordagem sociotécnica é uma abordagem que está aí muito presente, né, hoje nas organizações. Tá? Comparando com as outras tecnologias, com as outras teorias, né, com as outras abordagens, essa abordagem sistêmica que a gente olhou aí semana passada e hoje, né, ela propõe a figura do homem funcional, ou seja, o indivíduo comporta-se, né, em um papel dentro da organização, interrelacionando-se com outros indivíduos e organizações como num sistema aberto. Tá? Que é um pouquinho, né, isso aí está mais próximo do que a gente faz na nossa vida, no nosso dia a dia. Né? Quer dizer, você trabalha numa empresa, você tem ali está num setor, você faz parte de um subsistema, você se comunica com, né, outros setores dentro da empresa, você se comunica com pessoas fora, né, com fornecedores, com clientes, né, lá com órgãos de governo, né, e ali você sai da empresa e vem, né, para a universidade, e aí você tem outro conjunto ali de relações, né? Quer dizer, então, assim, essa ideia do homem funcional ela é mais próxima da nossa realidade, né, e mais completa do que, vamos dizer assim, do que as versões anteriores, né, das outras abordagens que estão aí, tá? Obviamente existem críticas, né, a essa abordagem sistêmica como um todo, tá? Esse confronto entre sistema aberto e fechado, assim, ele é muito, dizer assim, dialógico, né, um confronto de extremos, tá? Falta uma discussão, talvez quando a gente está dentro da organização, quer dizer, é natural a gente olhar para ela como um sistema fechado. A gente sabe que é aberto, mas como a gente não consegue lidar com todas as variáveis, a gente meio congela uma série de variáveis e trata as que a gente pode tratar, que estão, né, ao alcance, seja daquele setor, seja da organização como um todo. Né? Então, assim, isso exige um grau de abstração que é grande. Né? E exatamente o que os modelos matemáticos fazem são isso. Os modelos de regressão, eles têm uma série de variáveis que você coloca dentro do modelo e você diz que aquele modelo explica, né, a realidade. Quer dizer, ele nunca vai explicar 100%, porque você nunca vai conseguir botar 100% das variáveis dentro do modelo.
né, e ter capacidade computacional e ter informação para poder rodar esse modelo e ele explicar de 100% a realidade. Né? Mas se ele explicar 90%, se você congelar as outras variáveis e ele explicar né, uma parte do comportamento do sistema, ok, é suficiente. Tá? Então, assim, a abordagem ela sofre críticas porque ela se torna complexa, né, ela faz a gente ter que abstrair, né, essa ideia de que também que o sistema ele vem para o equilíbrio, ele busca um equilíbrio, não, nem sempre, porque você tem disfuncionalidades também da organização, né, e a gente já viu isso lá na burocracia, tá? Então você acaba tendo aí algumas críticas. Essas críticas, elas estão ligadas principalmente a uma comparação aí com a abordagem clássica, né? Quer dizer, então assim, é óbvio que isso acaba sendo também uma contribuição, porque mudam alguns enfoques, tá? Então, na abordagem clássica, a ideia ela é reducionista, é você reduzir a tua análise ao menor item que você pode fazer, né? Que você pode separar, que é o quê? Um processo. Então, eu quero analisar como o cara põe o parafuso 4 na chapa 2 do modelo tal do carro, ponto. Né? A abordagem sistêmica, não. Quer dizer, ela vai numa linha, né, mais expansionista de entender fenômenos como parte de fenômenos maior, né, quer dizer, essa relação entre sistemas. A abordagem clássica, ela tem um pensamento analítico, quer dizer, de você estar decompondo, quer dizer, às vezes ali um problema ou uma questão ou um tema em partes menores, né, e estar entendendo o comportamento de cada uma daquelas partes, que é exatamente o que você faz quando você faz divisão do trabalho, especialização de operário, coisas desse tipo. O pensamento, né, a abordagem sistêmica, ela vai na outra linha, ela tem um pensamento que ele é sintético, né, quer dizer, só que esse pensamento sintético, né, ele é útil para a gente compreender a complexidade do mundo, mas ele é muito difícil para a gente atuar, para a gente gerir. Né? O pensamento analítico ele é muito mais fácil, né? Ele é muito mais viável, te possibilita muito mais ação. O pensamento sintético não, quer dizer, você está pensando aqui, né, no deslocamento do planeta, se vai chover, se vem a segunda onda da Covid, o que acontece, né, Então, assim, são cenários e você fica juntando coisas para tentar entender, né, o comportamento dos fenômenos que você está analisando. Tá? E a questão, obviamente, que a abordagem clássica ela é mecanicista, né, ela se baseia numa relação simples de causa e efeito, né, enquanto a abordagem sistêmica, ela olha e fala, não, essas relações de causa e efeito, elas não são determinísticas, né, elas são probabilísticas, elas têm chance de acontecer, mas eu não posso garantir que elas vão acontecer. Né, e aí é uma ideia de teleologia, né? Quer dizer, até botei a definição aqui, né, que é um outro termo que tem a sua, que a gente não está habituado com ele, né, que se baseia na ideia de finalidade, qual é a causa, qual é a finalidade, qual é a causa final, né, de determinada ação. Né? Então, assim, e aí é interessante porque, por exemplo, quer dizer, sistemas, todas as organizações, né, elas são sistemas. Quer dizer, mas nem todos os sistemas, obviamente, são organizações. Toda empresa, né, ela é um sistema. Né, ela é uma organização e ela é um sistema. Né? Mas você tem outros sistemas, por exemplo, os sistemas da natureza, que estão aí. Novamente, são ideias que são abstratas, né, e que é difícil a gente traduzir isso num comportamento organizacional, trazer para dentro da cultura, operar o dia a dia com isso. Pessoal, é isso aí, tá? Terminamos por hoje.